Eu não cozinho, né, não faço muitas receitas aqui no canal, mas eu cozinho muito e, modéstia à parte, eu cozinho muito bem. Eu cozinho muito bem, né, Babi? É, mais ou menos. Bora lá então, eu vou dar pra vocês aqui 4 dicas essenciais que eu acho essenciais que todas as pessoas devem saber na hora de fazer ou se relacionar com a culinária. Eu me vejo obrigado aqui a começar com a primeira dica: não se atenha tanto às receitas. Toda vez que eu posto fotos de comida, e eu posto muita foto de comida, se você me segue no Twitter, principalmente você vai ver que eu posto muita foto de comida, eu costumava receber muitas mensagens pedindo a receita das coisas que eu tinha feito. E parecia quase uma obsessão, assim. Às vezes eu postava, sabe, banana com granola, eu só receita, tipo, cara, é só jogar granola na banana, não tem nada demais, sabe? E aí eu vejo que às vezes é ruim a gente ter essa noção de uma preocupação extrema com receita, e isso acaba que pode fazer com que algumas pessoas fiquem presas a uma receita ou algumas receitas específicas e não saiam daí para lugar nenhum, sabe? Eu acho que as receitas são sim muito importantes para a gente ganhar repertório na cozinha, e repertório na cozinha é um negócio que realmente vai te fazer cozinhar muito bem. É o que faz, por exemplo, naqueles programas de MasterChef da vida, o desafio ficar muito mais fácil para quem tem um bom repertório. Quando um deles, o Jacan, vamos supor, fala lá, ó, o desafio hoje é esse, não pode usar tal ingrediente, tem que usar não sei o que, tal método. Se você tem um repertório de muitas receitas já que você já fez e você já trabalhou essas receitas, você consegue, né, agir muito bem nesse meio. E é a mesma coisa quando você chega, essa sensação é maravilhosa de você chegar numa cozinha, você vê os ingredientes que tem e a partir deles você, bem, vou fazer uma receita tal aqui. Essa é uma habilidade que demora para desenvolver, mas é uma habilidade que é importante da gente desenvolver para a gente ter uma relação melhor com a culinária, uma relação mais tranquila até, para a gente não ficar muito, ai meu Deus, eu não tenho tal ingrediente, então vai ser impossível fazer essa receita, e você vai sair de casa, vai se arriscar no mercado para pegar um ingredientezinho, porque você precisa daquele ingrediente para aquela receita. E olha que aqui eu estou falando de receita salgada, tá? É claro que receita doce, eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso, né? As receitas salgadas, elas são como jazz. Você pode improvisar, você vem para cá, você vem para lá. Receitas salgadas são como arte, né? A arte, você vai encontrar na arte uma possibilidade de se inspirar, de mudar. A receita doce, ela é química, ela é como se fosse a música clássica, ela tem uma partitura e você deve seguir a partitura. É claro que existe improviso também, né, na música clássica, mas quando você quer fazer lá uma sinfonia, né, se você colocar às vezes um dó no lugar de um mi, você ferrou com a percepção da audiência. É o caso quando sola um bolo, por exemplo. Você pode também fazer um doce, tipo, se você não tiver açúcar para fazer um doce, você não vai fazer o doce, você vai realmente ter que sair para comprar o ingrediente. Então, estou falando aqui de receita salgada, beleza? Então, a primeira dica é essa: não se atenham às receitas. As receitas são importantes, mas você tem que talvez abrir um pouquinho a mente para você não ficar, né, para não se prender tanto ao negócio muito fechado ali específico, tá? A segunda dica é: desenvolva autonomia na cozinha. A autonomia na cozinha vai vir com o tempo, não é um negócio que você, vou ler aqui, né, vou ler aqui um artigo, vou ler um fio no Twitter e aí agora eu já desenvolvi minha autonomia na cozinha. Não, não. Essa autonomia vai vir com o tempo e ela vai vir a partir do momento que você conseguir, né, enxergar a cozinha meio que como uma tela em branco mesmo, para você preencher, fazendo uma comparação de novo com a arte. E aí você vai encontrar nos ingredientes cores específicas, materiais específicos que você vai misturar ali e vai sair um negócio que você vai achar bonito, ou gostoso, no caso. E aqui, entrando numa polêmica que rolou sobre quebrar ou não quebrar o macarrão na hora de fazer, né, quebrar o espaguete na hora de fazer o macarrão, eu sou da seguinte filosofia: é importante a gente saber as regras, mas saber também quando quebrar as regras. E nesse caso, quebrar o macarrão é uma quebra da regra, mas que se você preferir, né, usar o macarrão quebrado, é contigo, né? Se tem algum descendente de italiano que vai ficar bravo com você, ó, eu não tô nem aí. Eu, particularmente, de vez em quando eu quebro o macarrão, porque eu acho meio chato, às vezes, lidar com o macarrão quando ele tá muito longo, você tem que ficar puxando o macarrão até o teto para colocar no prato aqui depois, você vai enrolar ele vai ficar enrolando
para sempre, vai sujar a roupa, é horrível. Então, às vezes, eu quero quebrar, eu quebro, sabe? Eu tenho certeza que, por mais que tenha alguns italianos se virando na cova, uns chefes italianos se virando na cova, né? Não é por isso que eu vou deixar de fazer a receita do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu prefiro. Afinal, não são esses chefes italianos que estão comendo a minha comida, sou eu que estou comendo a minha comida. E aí é claro que, da mesma forma que na arte, né? No caso da fotografia, por exemplo, eu já dei oficinas de fotografia algumas vezes, é importante saber as regras. É importante saber sobre luz, saber sobre foco, saber sobre exposição, ISO, abertura, velocidade. É importante saber tudo isso. É importante saber da regra dos terços, por exemplo, que eu uso em vários dos vídeos que vocês assistem aqui no canal. Mas é importante também saber dessas regras para saber quando você vai quebrar essas regras. Então, se alguém fala para você, é um absurdo você misturar esse prato com esse prato de outro país, porque não sei o que, tipo, se você gosta de determinados pratos misturados e é você que vai comer, mistura, sabe? Se descubra na cozinha, não se prenda por causa dessas coisas. E isso é importante para a gente desenvolver essa autonomia, né? Para a gente não ficar tão preso a regras e receitas específicas ali fechadinhas. Eu lembro que quando eu comecei a cozinhar, quando eu era moleque, assim, né? Não cozinhar, mas eu fazia algumas coisas. Eu, por exemplo, eu ia fazer um estrogonofe, eu tinha que perguntar toda vez para minha mãe, como é que é exatamente esse estrogonofe? Quanto exatamente de cebola que eu vou usar? Quanto exatamente de não sei... Hoje em dia, eu não uso receita para... Tirando o bolo, que eu faço de vez em quando, eu não uso receita para absolutamente nada. Eu só uso receita para coisas que eu tenho certeza que eu preciso muito acertar os ingredientes certinho ali, como é o caso de um bolo. E mesmo o bolo, o último que eu fiz, eu já fiz sem olhar a receita, porque eu já decorei. Mas aí é importante decorar, porque se eu usar a quantidade errada de alguma coisa ou outra, pode ficar ruim o bolo. Enfim. É doce, né? É doce. Eu tô falando aqui de salgado. Então é misturando essas receitas, criando, né, ganhando repertório, que você vai desenvolver a sua autonomia na cozinha. E desenvolvendo essa autonomia, você vai ter uma relação mais rápida e mais prazerosa na cozinha. Você vai se divertir um bocado mais, experimentando, né, diversificando os cardápios que você vai fazer. Olha, se você não apoiar o meu trabalho no apoia.se/veganovitor, eu não vou fazer nada. É claro que eu não vou fazer nada. Por que eu faria alguma coisa com alguém que não apoia o meu trabalho? Continuando com o vídeo. Eu vou dizer para vocês aqui como que eu faço atualmente, né? Se eu quero fazer um prato novo, uma receita diferente que eu não testei ainda e eu não tenho, assim, meio que na minha cabeça exatamente como fazer. Eu vou olhar, eu gosto muito de ver no YouTube as receitas, tá? Eu vou olhar no YouTube, eu vou procurar no YouTube várias receitas, várias pessoas fazendo essa mesma receita de modos diferentes, usando ingredientes diferentes, e eu vou olhar aquilo ali e falar, bem, eu acho que eu ia gostar mais assim. Bem, eu acho que pro meu paladar a mostarda não fica tão boa nessa receita. Pro meu paladar, se eu jogar uma salsinha aqui, vai ficar da hora. E assim a gente vai encontrando receitas que a gente gosta muito. A Babi também cozinha muito bem. Então a gente, às vezes a gente divide a cozinha, a gente faz alguma coisa junto, às vezes eu faço uma coisa, ela prova, a gente meio que vai criando junto nesse processo aí, o que facilita também e deixa o cardápio ainda mais variado e mais gostoso. Mas então, ó, recapitulando, a primeira dica aqui foi não se atenha tanto às receitas. E a segunda dica foi aprenda a desenvolver a sua independência, né, a sua autonomia na cozinha. É claro que tem um monte de dicas dentro dessas dicas, mas, né, vamos lá, vamos para a próxima e a terceira dica, que é menos por vezes é mais. Essa regra genérica que vale para um monte de coisa na vida, vale na cozinha também. E nesse aspecto, eu vou me referir especificamente à quantidade de coisas que a gente tem na cozinha. A quantidade enorme, né, que às vezes a gente tem de utensílios, maquinário, liquidificadores e processadores e não sei o que mais e tal coisa, cada coisinha para ralar de tal nívelzinho específico. E tipo assim, é muito importante a gente entender que às vezes, né, um ralador, por exemplo, resolve muito a nossa vida se a gente está fazendo uma salada super rápida ali, né, bem agilizado para o dia a dia. Mas a gente tem que saber distinguir isso de um monte de produtos, né, que o capitalismo, como vocês sabem, né, adora vender coisas para a gente, vender qualquer coisa para a gente comprar, gastar dinheiro à toa, e na cozinha não seria diferente. Existe muito produtinho que é vendido, né, como, sei lá, o salvador da sua cozinha. Você provavelmente já viu uns vídeos de umas besteiras assim, que são assim, coisas simplesmente terríveis, que nem são práticas no que elas se propõem a ser práticas. A gente resolve 90% das coisas que precisa para resolver na cozinha, né, para manipular e transformar os alimentos com isso aqui, uma faca.
uma faca. E não precisa ser essa aqui. Essa aqui é o que é chamada de uma faca do chefe. Ela tem um tamanho específico, são, sei lá, 20 e tantos centímetros, ou não sei quantas polegadas. Essa aqui é uma faca do chefe. O que eu gosto dessa faca aqui é que ela é muito, muito versátil. Você consegue, como ela tem uma lâmina grossa, né, e você consegue usar o peso do seu corpo para fatiar um alimento mais chato, às vezes fatiar, como é o caso da abóbora. Você consegue usar a pontinha aqui, segurando de um jeito um pouco diferente, você consegue fatiar com mais delicadeza algumas coisinhas também, como o alho, né? A própria cebola, às vezes a cebola ela tá um pouco menor, você vai precisar de um pouco mais de delicadeza ali para fatiar, e essa faca é muito boa. E eu também acho que às vezes é um absurdo. Eu entro na cozinha de algumas pessoas, não mais, né? Eu fazia isso antes da pandemia, eu não fico entrando na cozinha dos outros agora. Mas, de vez em quando, quando eu ia para casa de alguém e ia cozinhar, eu adorava cozinhar com meus amigos, eu entrava e eu via um monte de facas. Um monte de facas de todos os tipos, inclusive desse tipo aqui. E aí tava tudo desamolado. E eu pensava, gente, por quê? Por que tem 5 facas praticamente iguais, que vão cumprir basicamente a mesma função na cozinha, só que elas estão tudo desamoladas? E geralmente as pessoas compram, aí a faca desamola, aí ela compra outra, aí desamola, aí compra outra. Dá para você manter a sua faca amolada, você só precisa de uma pedrinha, né, uma pedra específica. Tem também vários tamanhos de pedra e várias formas, várias gramaturas também, dependendo do tanto que você vai deixar a sua faca amoladinha ali. Mas para manter a faca amolada, você só precisa, né, passar ela numa chaira de vez em quando. Hoje em dia eu nem uso chaira mais, eu só passo... Chaira é aquele negócio aqui, ó, vou colocar uma foto para você ver. Hoje em dia eu só passo ela nas costas de uma outra faca que eu tenho, eu passo só para manter o fio alinhadinho, e eu uso durante alguns meses, e aí só depois de alguns meses que ela já vai estar ali com um pouquinho de dificuldade para cortar a casca do tomate, eu vou e dou uma moladinha nela na pedra. Mas... como eu disse, né, não precisa comprar uma pedra cara, existem pedras muito baratas também que você pode comprar. E eu recomendo comprar uma faquinha boazinha, comprar uma pedrinha boazinha, porque isso vai te economizar. Essa aqui é a primeira faca que eu comprei desde que eu me tornei vegano. Então, essa faca tem quase 5 anos de idade e ela provavelmente vai ficar comigo pro resto da minha vida, porque... por mais que vá desgastando aqui aos pouquinhos, quando eu vou amolando, ela não vai perder o fio para sempre. Enfim, eu sou muito de uma filosofia de que a gente pode usar menos parafernálias na cozinha, né? A gente pode aprender maneiras diferentes de usar a faca para cortar e manipular os alimentos, fazer um corte específico que você precisa, em rodela, sei lá, julienne, que é um corte meio tradicional também. Todos os cortes que você for fazer de cebola, abobrinha, berinjela, tomate, cenoura, tudo isso, beterraba, até para descascar, você consegue usar essa faca aqui para descascar alguns alimentos na sua mão também. Então acho que isso pode ajudar também. Isso não é um negócio que vem também de novo do dia para a noite, você não vai ver um tutorial de como usar uma faca no YouTube e vai sair e já pronto, já aprendeu para sempre, mas você pode ir praticando e ganhando essa familiaridade, e você vai ganhar muito tempo até, porque às vezes uma coisa que eu acho um saco é você usar um equipamento lá todo complexo, cheio de plástico que você, né, comprou e nossa, que vai facilitar muito minha vida, e você usa e ele tá todo imundo e você tem que ficar limpando dentro dos lugares, dos cantinhos ali, isso é um inferno. Se você usa faca, você passou uma água e uma bucha com sabão, já era, tá como nova. Deixando a faquinha aqui, deixando a faquinha de lado um pouco, a quarta dica que eu tenho para dar para vocês é para vocês seguirem, né, algumas pessoas que fazem um trabalho muito massa e que eu acho que estão meio que nesse sentido. Eu acho que talvez elas não concordem 100% com tudo que eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que a gente está alinhado aí em um monte de outras questões. Eu tenho certeza que o trampo delas pode ajudar vocês nesse sentido também. Essas 5 pessoinhas que eu separei aqui com a ajuda da Babi para ajudar vocês: Juan Félix, Thalita Xavier, Cebola na Manteiga, Não Come Só Alface e Comida Saudável para Todos, que é a Ju Gomes, que já esteve inclusive nesse canal aqui comigo falando sobre agronegócio. Se você quiser assistir, é um vídeo super bacana. Conheçam o trampo dessa galera aí, sigam todo mundo e eu acho que vocês têm muito a se beneficiar disso. Para concluir, galera, muita gente, quando eu falo sobre culinária, né, fala assim, eu quero gastar menos tempo, eu preciso gastar menos tempo na cozinha, eu quero coisas práticas, me ajuda a tornar tudo prático, e se eu conseguir fazer tudo prático, aí eu consigo ser vegano. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é a praticidade das coisas na cozinha ou a menor quantidade de tempo na cozinha que vai fazer uma pessoa se tornar vegana ou não. O que vai fazer uma pessoa se tornar vegana ou não
é acesso a conhecimento e reflexão. É uma reflexão sobre a nossa relação com animais de outras espécies nesse planeta. Então essas dicas que eu estou dando aqui, elas valem para quem usa animais na cozinha também, o que eu acho abominável, mas essas dicas valem também. E eu queria trazer um pouquinho também da nossa visão do que é, de para que serve a culinária, né, e de como a gente se relaciona com ela. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas olham para a culinária como um empecilho, uma coisa ruim, uma coisa difícil, uma coisa que quer se afastar disso e fica pedindo comida no iFood toda vez que te sente fome de alguma coisa. Minha proposta aqui é mudar um pouquinho esse olhar, é olhar para a culinária como uma parte importante da gente, né? É a nossa nutrição, é de onde a gente está tirando os nutrientes que vão alimentar o nosso corpo para a gente viver bem, viver de forma saudável. Então acho que é bem importante. Eu demorei muito para ter a atenção que essa coisa merece, né? Que é a nutrição, que é a saúde, que é a culinária, que está muito aliada com isso. Bem, eu já fiz a conclusão, né? Mas um PS aqui, um post-scriptum. Eu pedi perguntas sobre culinária vegana no meu Twitter e no meu Instagram, e vieram várias perguntas, e eu acho que talvez eu tenha falado sobre algumas delas aqui, mas, dito isso, eu vou ainda gravar um outro vídeo respondendo as perguntas que me mandaram, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver alguma pergunta, né, pode escrever aqui nos comentários que eu posso incluir nesse vídeo futuro também. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo mais de reflexão, mais de troca de ideias e filosofia, talvez, sei lá. E me diga aqui se você concorda com o que eu falei, se você está nesse mesmo barquinho aqui ou se você pensa completamente diferente. O objetivo aqui é realmente ter essa troca de ideias e de opiniões e de modos de ver as coisas. Então eu vou ficar feliz se você quiser expor aí os seus pensamentos, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo, até a semana que vem e beijo!